Teleaula Natal. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Castro e eu sou professora de História da Rede Municipal de Natal. Eu sou de estatura baixa, tenho cabelos e olhos castanho escuro, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta e uma calça jeans escura. Eu tenho um sinal do lado esquerdo, superior no meu lábio, e o meu sinal é esse. Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de História, que terá o tema Contestações na Primeira República, ok? Dando continuidade àquela primeira aula sobre República, a gente vai ver hoje como foram os processos, de rebeliões dentro dessa recém-proclamada República aqui no nosso Brasil. O que é que vamos estudar especificamente hoje? Ponto 1. Quais as principais revoltas ocorridas na Primeira República? O ponto 2. A Guerra de Canudos. O ponto 3. O cangaço. Número 4. A Revolta da Vacina. E o ponto 5. A Revolta da Chibata. Vale lembrar, gente, que essas são algumas das principais revoltas. Talvez no livro de vocês, se quiserem acompanhar lá no capítulo 2, vocês achem alguma outra. Só que a gente quis destacar essas que têm uma importância maior dentro da nossa história. Ok? Vamos lá? Didaticamente, eu separei para que a gente consiga entender em revoltas rurais e revoltas urbanas, como vocês podem acompanhar aí no nosso slide. As rurais, nós temos a Guerra de Canudos e nós temos também o movimento do cangaço. Nas revoltas urbanas, selecionamos para vocês a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Então, vamos entender a primeira revolta rural que aconteceu nesse períodozinho aí, logo após a proclamação da República em 1889. No slide 4, nós temos uma imagem em preto e branco, certo? De um homem preto vestindo uma camisa branca de calça escura, ele está com um chapéu. Esse homem está em frente a uma casa de taipa, que é aquela casa feita de madeira e barro, certo? Bem, eu trouxe essa imagem porque ela representa o contexto histórico, certo? Em que se desenvolveu a Guerra de Canudos. E como estava, o sertão nordestino nesse momento. Era marcado pela fome, pela seca, pelo abandono político. Então, essas três características eram muito fortes e castigavam muito a população, principalmente no interior. Somado a tudo isso, ainda tinha a questão do fanatismo religioso. Esse fanatismo religioso está associado a dois movimentos, que é o messianismo e o sebastianismo. E o que seriam essas duas palavrinhas aí um pouco diferentes? Bem, o messianismo, ele é a crença na vinda de um Messias, que é um salvador, libertador de um povo. Essa crença, gente, ela é muito forte, é muito associada à questão do sebastianismo. O sebastianismo foi um movimento que teve sua origem em Portugal, devido ao rei Dom Sebastião, que ele desapareceu numa batalha, certo? O corpo dele nunca foi encontrado e alimentou-se um mito de que esse rei voltaria, certo? E que ele restauraria o reino de Portugal, Que esse reino ele seria um tempo de bonança, que passaria todas aquelas coisas ruins que a população estava passando. Isso chegou aqui no Brasil, E teve, assim, um vulto muito forte, um movimento muito forte junto ao messianismo, principalmente no interior, certo? Nosso slide número 5, nós temos a imagem do filme Canudos, onde tem o ator José Wilker
Ele está de cabelos e barbas longas, ele veste uma túnica, segura um cajado em sua mão. Por trás dele tem um grupo de pessoas e uma dessas pessoas está segurando uma imagem de um santo. Ele, no caso, estava representando o Antônio Conselheiro, que a gente vai já falar um pouquinho sobre ele. Entendido todo esse cenário, todo esse contexto, né, que o sertanejo vivia, que esperava realmente que aparecesse alguém que trouxesse um tempo melhor, né, que trouxesse um tempo de fartura, que trouxesse uma vida menos sofrida para esse homem do campo, surgiu a figura do Antônio Conselheiro. E quem foi mesmo Antônio Conselheiro? Bom, nós temos uma gravura no nosso slide 6, que é um homem com cabelos e barba longos, escuros. Ele também segura um cajado, representando também a figura do conselheiro. Mas quem é esse famoso conselheiro, né? Eu já estou falando nele aí há um tempinho. O nome dele mesmo é o Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele nasceu no interior do Ceará, certo? E foi professor na sua juventude. Ele sofreu uma desilusão amorosa e terminou abandonando, né, aquela vida que ele tinha e saiu pelo sertão pregando o evangelho. Então ele veio peregrinando pelos interiores, né, e muita gente foi seguindo o conselheiro, né, os conselhos que ele dizia, as coisas que ele pregava, chegava nas pessoas com uma esperança de um tempo melhor. Então as pessoas realmente foram deixando as fazendas, os interiores e foram seguindo o conselheiro mesmo, né? E em alguns anos o conselheiro já tinha muitos seguidores, várias pessoas que iam com ele nas peregrinações interior afora. O conselheiro, com sua gente, ele chegou no sertão da Bahia e lá ele fundou a comunidade de Belo Monte. Posteriormente, foi batizado de Canudos, né, em 1893, às margens de um rio. Então ele fundou essa comunidade e se tornou um arraial. Ok? Entendido até aí, gente? Seguindo, eu trago para vocês uma gravura. Ela é uma gravura em preto e branco, que ela representa o arraial de Canudos. A imagem, ela tem várias casas menores e mais ou menos ao centro ela tem uma igreja e uma habitação um pouco maior. Como eu citei antes, seria uma representação do arraial de Canudos para vocês terem uma noção de como foi crescendo, né? Deixou de ser de repente um simples povoado e realmente foi crescendo, foi chamando a atenção dos poderosos daquela região. E aí Canudos começa a incomodar, certo? O que era tido como um bando de fanáticos apenas sem muita importância, começa a incomodar porque começa a mexer com alguns pontos aí importantes. Quais seriam? Primeiro, gente, Canudos era uma comunidade autônoma. O que é isso, professora? Canudos, ela plantava, né, o que ela consumia, ela criava alguns animais que podia tirar, além de consumir a carne, né, consumiam o couro, faziam roupas, faziam sapatos. Então, assim, muito pouco a gente de Canudos precisava comprar, consumir coisas fora daquela localidade, né, do próprio arraial. Então, isso começou a chamar a atenção, né? Outra coisa, gente, muito importante é que a gente de Canudos não pagava impostos. Olha, mexeu no bolso, o negócio começa a chamar a atenção, né? Como assim não pagava impostos? Conselheiro, né? Ele tinha digamos assim, um pé atrás com a República, e isso inclusive vai transformá-lo lá na frente, né? A gente vai ver um pouquinho, em um cara que foi meio que um inimigo desse regime republicano que estava se instalando aí. Então não pagava os impostos que eram devidos ao Estado.
Outro ponto importante, que eles eram considerados fanáticos religiosos, né? Eles seguiam um conselheiro, que era um beato, certo? E isso começou também a incomodar a Igreja Católica, né? Como assim? Quem é esse cara? Esse cara está prometendo o quê? Né? E as pessoas deixavam de frequentar as igrejas e estavam só ali no arraial, reunidos ao redor da figura do beato Antônio Conselheiro. Outra coisa, como eu falei há pouquinho, né? O Arraial de Canudos ele começou a ser visto como um reduto de monarquistas. Conselheiro, ele tinha algumas coisas, como eu já citei, né, que ele não concordava com a nova legislação republicana, como, por exemplo, o casamento civil, né? Ele não dizia que era válido, né? Ele não reconhecia o casamento civil. Entre outros detalhes, né, que aí ele foi se colocando contra, digamos assim, essas novas leis, e que começou, de certo modo, mexer com os poderosos, né? Com o pessoal aí da recém-criada República. E aí um ponto que a gente vai discutir, inclusive, lá na frente, né? A imprensa oficial transformou o Conselheiro e a comunidade de Canudos em inimigo da República. Então, assim, de repente, Conselheiro ele tinha apenas uma ideia de, eu não acho bacana essa coisa de casamento civil. Né? E aí a imprensa transformou isso assim numa coisa gigante, né? Valorizou muito mais. E aí Conselheiro e sua gente começou a ser visto como aquele gente que queria a volta da monarquia. E isso começou, como eu já falei outras vezes, mexer com os poderosos da região, certo? Que queriam, na verdade, um pretexto para começar a atacar o Arraial de Canudos. Nessa imagem que eu trago para vocês, no nosso slide 9, é uma imagem preto e branco, que traz as ruínas da igreja de Belo Monte, né, lá do Arraial de Canudos, o que restou após o ataque do governo até a comunidade de Canudos, certo? E o que é que acontecia, minha gente? Temendo que as ideias do beato se espalhassem pelo país, as autoridades estaduais e federais se organizaram para destruir Canudos. Né? Lembra daquilo que eu falei no slide anterior, né? De coisinhas que foram juntando e que foram mexendo com os poderosos da região. Então foram organizadas 4 expedições militares, né? As 3 primeiras, Canudos resistiu bravamente, né? Derrotou o exército. Mas na 4ª, eles investiram, né, uma força total, canhões, realmente para conseguir arrasar com a comunidade de Canudos. E exatamente após 4 expedições, Canudos é massacrada, ok? As memórias disso tudo que aconteceu ficaram registradas num livro, e aí eu trago a imagem para vocês, certo? No slide 10, a esquerda, nós temos um homem, uma gravura de um homem de cabelo escuro, de pele um pouco mais clara e de um bigode também bem escuro. Ao lado dessa imagem, a gente tem a capa de um livro, são figuras estilo xilogravura, a capa é amarela, onde tem escrito Euclides da Cunha, embaixo tem Os Sertões, Campanha de Canudos. E o que foi o livro Os Sertões? Foi justamente o registro de Euclides da Cunha sobre tudo que ele vivenciou nesse período. O Euclides da Cunha, ele era um jornalista do jornal Estado de São Paulo, e ele foi enviado para fazer a cobertura do que estava acontecendo, né, naquela região. E aí, alguns anos depois, ele registrou no livro as memórias, né, tudo aquilo que ele viveu. E existe hoje, inclusive, muitas críticas ao livro Sertões, que coloca como uma escrita muito tendenciosa. Digamos que o Euclides, ele meio que comprou a ideia do governo que, de fato, Conselheiro e sua gente eram monarquistas, né? Mas vale lembrar sempre a questão do anacronismo. A gente precisa sempre avaliar os fatos conforme o contexto em que eles aconteceram. Então, no contexto que Euclides estava, né, ele realmente
tendia a escrever aquilo do modo que ele estava vendo, né, da forma que ele estava vivenciando ali, né, no calor dos acontecimentos, certo? Então, assim, fica até uma dica de leitura para vocês, certo? O livro Os Sertões, do escritor e jornalista Euclides da Cunha. Com isso, a gente finaliza o ponto A Guerra de Canudos. Vamos passar para o nosso próximo assunto. Eu trago para vocês, no nosso slide 11, uma imagem em estilogravura que traz algumas pessoas, a imagem de algumas pessoas, usando o chapéu típico dos cangaceiros, representando um bando de cangaceiros. A próxima imagem que eu trago para vocês é uma imagem para a gente refletir um pouquinho quais seriam as causas do cangaço. É uma imagem também preto e branco, certo? Estilo estilogravura, onde do lado esquerdo nós temos uma espécie de riacho, do lado direito temos um solo rachado, onde tem uma carcaça de um animal. Um pouco acima nós temos a representação do sol. Bom, as causas do cangaço. Assim como na Guerra de Canudos, o cangaço ele se desenvolveu mais no semiárido nordestino, né, no interior. E aí, como a gente já conhece, castigado pela seca, né, pela fome, pela desigualdade social. Acrescentado a isso, gente, ainda tem a questão da violência dos coronéis, certo? O descaso político, né, com aquela população, tudo isso foi gerando uma espécie de revolta em algumas pessoas, certo? Seriam as causas imediatas do movimento do cangaço. E quais seriam as características, então, do cangaço? Caracterizava-se por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Assaltavam fazendas, sequestravam coronéis, que eram os grandes fazendeiros, né? E saqueavam comboios e armazéns. Os cangaceiros, eles não tinham morada fixa. Eles andavam perambulando pelo sertão, praticando esses crimes, fugindo e se escondendo. Então, as características principais até faz muito parte do imaginário, né, popular, aquele bando que eram chamados cabras, né, os cabras da peste, que andavam seguindo um líder pela mata fechada, né, pela caatinga fechada. Isso até dificultava o acesso, né, da polícia, a perseguição policial. Eles geralmente conseguiam passar, né, pela caatinga e conseguiam geralmente fugir. Bom, gente, a próxima imagem que eu trago para vocês é uma imagem famosa. Acredito que muitos de vocês já pelo menos ouviram falar no famoso Lampião, rei do cangaço. Inclusive nas nossas quadrilhas, né, juninas, nos festejos juninos, sempre tem um casalzinho de Lampião e Maria Bonita, né? Já faz parte assim até do folclore nordestino, digamos. E aí eu trago para vocês uma fotografia em preto e branco, que é Lampião e sua esposa Maria Bonita, tá? O homem, ele é um homem pardo, ele tá usando o chapéu típico dos cangaceiros, de couro, ele usa óculos redondo, certo? E ele dá a impressão pela foto que ele está empunhando uma espécie de arma. Ao seu lado tem uma mulher com um chapéu e um lenço no pescoço. Bom, Lampião, apesar de ser um dos cangaceiros mais famosos, ele não iniciou o movimento do cangaço, certo? Lembrando que também o nome de Lampião era Virgulino Ferreira. Na verdade, o cangaço, né, esse movimento, o bando que iniciou esse movimento de contestação, né, ao poder local, foi o Jesuíno Brilhante, cangaceiro romântico do Rio Grande do Norte. Olha aí nós, né? O Jesuíno Brilhante, gente, ele começou sua trajetória, ele nasceu aqui na nossa região do Rio Grande do Norte e ele andou pelas bandas da Paraíba, né? A região do Rio Grande do Norte, Paraíba. E por que que esse cabra era conhecido como cangaceiro romântico do Rio Grande do Norte? Ele era uma espécie de Robin Hood.
Sabe, aquele cara que rouba dos ricos e distribui aos pobres. Então, por conta disso, Jesuíno, ele era meio que adorado pela população. Ele também gostava de estar junto do povo, né? Ele, em alguns relatos, ele era o cara que defendia as crianças, defendia os pobres. Então, ele tinha o lado cangaceiro, mas ele tinha um lado meio que protetor. E isso fez com que a população realmente se aproximasse e admirasse a figura do Jesuíno Brilhante. E aí, para a gente conhecer um pouco, já que a gente conhece tanto Lampião, vamos conhecer agora um pouquinho do Jesuíno Brilhante, que tem sua origem aqui em Terras Potiguares. A gente vai ver um pequeno vídeo que vai falar um pouquinho dessa figura para vocês. Chamava-se Jesuíno Alves de Melo Calado, nascido em 1844 em Pato, Rio Grande do Norte. O sítio Tiguiú foi seu reduto, firmando seu vale-acordo inexpugnável na casa de pedra da Serra do Cajueiro, próximo ao local onde nasceu. Na valente terra nordestina, fez-se chefe de cangaço devido a intrigas com a família Limão, protegida por influentes potentados rurais da província do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Jesuíno Brilhante agiu no semiárido paraibano e potiguar, quando a instituição escravista ainda vicejava de forma proeminente, refletindo as exigências da classe dominante em fazer valer seus interesses em detrimento de valores humanos. O cangaceiro transformou-se em Robin Hood, intervindo em prol dos humildes em diversas oportunidades, com ênfase quando da Grande Seca de 1877 a 1879, atacando comboios de víveres enviados pelo governo imperial, distribuindo-os com famintos e desvalidos dos sertões ermos e esquecidos. Como principais aliados podem ser mencionados seus irmãos Lúcio e João, seu cunhado Joaquim Monteiro e mais os cabras Manuel Lucas de Melo, o Pintadinho, Antônio Félix, o Canabrava, Raimundo Ângelo, o Latada, Manuel de Tal, o Cachimbinho, José Rodrigues, Antônio Duó, Benício, Apolônio, João Severiano, o delegado José Pereira, o Gato e José Antônio, o Padre. Entre as mais fantásticas de suas ações, encontram-se o ataque à cadeia de Pombal, na Paraíba, no ano de 1874, e a resistência à prisão em Martins, Rio Grande do Norte, em 1876. Embora tenha feito várias alianças com chefes políticos, Jesuíno se indispôs com o mandonismo local devido à sua ética. A negativa em assassinar o eminente professor Juvencio Vulpes Alba, em Pombal, rendeu-lhe a amizade com todo o poderoso João Dantas, o que resultou em conluio deste com o Preto Limão, para que o vingador sertanejo fosse assassinado. Jesuíno morreu em emboscada no Riacho dos Porcos, em Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba, no final da seca de 1879, atingido por carga de bacamarte, disparada pelo visceral inimigo Preto Limão. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho da história do Jesuíno Brilhante, esse cabra aqui do Rio Grande do Norte? Pois é, com isso, certo, a gente vai caminhando para entender como foi o final do movimento do cangaço. Eu trago uma imagem para vocês, uma fotografia em preto e branco, certo, que traz 11 cabeças, né, só as cabeças, que foi justamente do bando de Lampião, que foram degolados e suas cabeças foram exibidas, né, para o público, para servir de exemplo, né, uma punição exemplar a quem resolvesse seguir essa vida aí de cangaceiro, certo? Quando a gente fala em cangaço, gente, sempre os pesquisadores, historiadores levantam uma questão que é muito bacana a gente parar para pensar, que é sobre o banditismo social. Nós temos aí uma imagem que seria aquela representação daquele casal que a gente viu, que é a Maria Bonita e o Lampião, né? Só que agora é uma imagem estilo estilogravura, que eu trouxe para ilustrar o nosso slide. E fica a questão, né? Os cangaceiros, eles eram heróis
ou eles eram simplesmente bandidos, né, que não tinham aí nada de muito importante para ser admirado. O cangaço, ele entra no movimento chamado de banditismo social, que seria atos violentos usados como forma de resistência contra as desigualdades sociais. É como se os crimes que eles cometessem fossem justificados pela condição social que eles viviam, né? Pela condição de injustiça, de fome, de miséria. E aí seriam os heróis, né? Os justiceiros, né? A defender a população. E outra corrente, né, de pesquisadores e historiadores defende que eles eram bandidos e que essa condição de miséria não justificaria os atos, né, de violência que eram cometidos contra a sociedade. E você, aluno, o que é que você pensa sobre isso? Eles eram heróis ou eram bandidos, né? Cabe a reflexão aí, a pesquisa, para vocês até comentarem, né? E chegar a uma conclusão aí, o que é que vocês vão achar, ok? A nossa próxima revolta, ou movimento de contestação, é a revolta da vacina de 1904. Eu trago uma imagem para vocês de uma charge, certo? Em cor colorida dessa vez, onde do lado esquerdo nós temos um homem que está sentado em cima de uma seringa gigante. Ele tem um chapéu branco com uma cruz vermelha. Atrás dele tem outros homens também vestidos da mesma forma, que seriam os agentes de saúde. Do outro lado, nós temos pessoas, imagens de pessoas, que estão empunhando, né, cabos de vassoura, pedaços de pau, machados, panelas, né, vasilhas, que seria a população que se revoltou contra as medidas autoritárias do governo. Bom, e qual foi o contexto histórico que ocorreu a revolta da vacina? A revolta ocorreu no Rio de Janeiro, tá, gente? Que era a capital da República. E era uma cidade, apesar de ser a capital, era uma cidade extremamente suja. O Rio de Janeiro era conhecido, inclusive, como aquela cidade que os navios nem paravam porque tinham medo da tripulação adoecer, né? Então, o porto do Rio de Janeiro era um foco de doenças. O Rio de Janeiro é uma cidade que era um foco de doenças, né? Havia lixos, toneladas de lixo acumulado pela rua. E aí, quando a nova presidência assumiu, que foi o Rodrigues Alves, ele entrou decidido a mudar esse cenário, certo? Ele queria reorganizar, reurbanizar o Rio de Janeiro. Ele contratou, ele nomeou, aliás, o engenheiro Pereira Passos como prefeito e também nomeou o Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública, certo? Com a intenção de reurbanizar o Rio, né? E aí ele queria que o Rio se tornasse uma Paris, né? Nos trópicos, digamos assim. Beleza, bacana, mas qual seria o custo disso para a população, certo? A derrubada dos cortiços, né? Que desalojou a população mais pobre. A população simplesmente era expulsa de suas casas, as casas eram derrubadas para que as ruas pudessem ser alargadas. E isso gerou, logicamente, uma grande insatisfação popular, né? Um grande sentimento de violação do direito à propriedade que aquelas pessoas tinham, tá? Então, como não tinham muito para onde ir, eles terminaram indo para os morros, né? E aí surgiu as primeiras favelas. Como aí eu boto no slide para você. Bom, eu trago uma imagem, certo? Preto e branco, de um barracão de madeira. É uma construção com 2 pavimentos, né? Tem um primeiro andar em madeira. Tem alguns lençóis pendurados e ao fundo tem algumas pessoas de cor, né? Pessoas negras. Esse era a típica habitação das pessoas mais pobres aí do Rio de Janeiro, os cortiços. A próxima imagem que eu trago para vocês é as obras na Rua da Carioca. É uma imagem também em preto e branco,
onde do lado esquerdo nós temos uns prédios, né, alvenaria, e do lado direito nós temos esqueletos, digamos assim, de alguns prédios em madeira. A imagem remete a um canteiro de obras, que era justamente o que vinha se tornando o Rio de Janeiro desse período, né? Um grande canteiro de obras para que a cidade pudesse se modernizar, se urbanizar. Agora a gente vai assistir um pequeno vídeo que vai contar como era esse contexto, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro dessa época e como a população reagiu a esse novo movimento aí de reurbanização. Vamos assistir? Duas ações polêmicas marcam o governo de Rodrigues Alves, eleito presidente do Brasil em 1902. O saneamento e a modernização da cidade do Rio de Janeiro. Peste bubônica, febre amarela e varíola fazem parte do cotidiano carioca, matando milhares de pessoas anualmente e assustando os navios estrangeiros que se recusam a parar no Porto do Rio. Oswaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública do Rio, dá início a uma campanha de combate a essas pragas. Primeiro, eliminando os ratos, que são caçados a R$300 por cabeça. Depois, os mosquitos, que transmitiam a febre amarela. E, finalmente, vacinando a população à força contra a varíola. A revolta é geral. O povo entra em conflito com as brigadas sanitárias, provocando verdadeiras batalhas nos locais mais insalubres da cidade. Por incrível que pareça, esta reação é compartilhada pela imprensa, que ridiculariza Oswaldo Cruz em artigos de jornais e charges de revistas. Até Rui Barbosa, com toda a sua sapiência, se recusa a ser contaminado pelo vírus da vacina. Todo esse clima tenso serve de pretexto para que os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha manipulem a situação e tentem derrubar o governo. Tudo em vão. A rebelião é reprimida, a ciência prevalece e o Rio se torna um lugar mais saudável. Ao mesmo tempo em que era saneada, a cidade se modernizava. O prefeito Pereira Passos, encantado com a arquitetura de Paris, resolve reurbanizar o Rio. Para isso, bota literalmente abaixo quase todo o centro da cidade, demolindo mais de 600 edificações. Com a ajuda de Paulo de Fronten e Francisco Bicalho, ele canaliza o mangue, reconstrói o porto, pavimenta as ruas e aterra uma grande faixa litorânea, além de construir túneis de acesso aos bairros mais distantes. Surgem a Avenida Beira-Mar e a suntuosa Avenida Central, com suas calçadas em mosaico português e elegantes lojas e cafés. O Rio respira os ares da civilização, mas a modernidade tem seu preço. Milhares de pessoas são desalojadas e expulsas do centro, a maioria sem qualquer tipo de indenização. O povo se revolta, mas desce o morro e comemora no dia da inauguração. A cidade maravilhosa é a fachada do progresso no Brasil, um país ainda bastante desigual por dentro. Bom, esse vídeo ele deu uma noção, né, de como era o Rio de Janeiro, como estavam as coisas aí acontecendo, certo? Na próxima imagem que eu trago para vocês é uma charge, ela tem o fundo preto, traz 4 pessoas com o braço levantado e uma espécie de flecha que atravessa, né, que transpassa o braço das pessoas, representando aí a agressividade da vacinação obrigatória. A próxima imagem é uma imagem preto e branco, que traz um bonde virado. E o que é que isso tem a ver, né? Bom, gente, diante de todo esse contexto, né, de violação de direitos que a população do Rio de Janeiro estava vivendo, ainda foi aprovada uma lei que tornava a vacinação obrigatória. E aí você pode perguntar, mas professora, não é legal não a vacinação e tal?
O problema, gente, é que essa vacinação não foi explicada ao povo. O povo não sabia exatamente o que era vacina, quais seriam as consequências, né? A questão de reação. Então, isso não foi explicado ao povo. Tipo assim, você vai ser vacinado, pronto, acabou-se. E aí os agentes de saúde invadiam as casas, certo? E vale salientar que a gente está falando aí do início do século passado. Então, tinha uma questão ainda de moral, de pudor das famílias, que as mulheres, elas precisavam levantar a manga, né, da blusa para ser vacinada. Então, isso, assim, era uma afronta à honra da família, né? Então, tudo isso foi mexendo com a estrutura da sociedade e que culminou realmente em aí uma semana de levantes, né, de barricadas nas ruas do Rio de Janeiro. A população realmente se armou, enfrentou a polícia, incendiou bondes, como a gente está vendo na imagem, né, destruiu alguns prédios públicos, até que o governo conseguiu controlar essa situação, né, reprimiu e perseguiu violentamente os revoltosos. O grande ganho, né, para a população foi que a vacinação obrigatória ela foi revogada, certo? Esse regulamento ele foi modificado e aí a população passou, né, a ter o direito a escolher se queria ser vacinado ou não. Ok? Entendido? A nossa próxima e última revolta da aula de hoje é a revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, no ano de 1910. Eu trago para vocês uma imagem de um jornal de época que traz a seguinte manchete: Revolta de marinheiros, informações completas sobre os acontecimentos, o comandante do Minas Gerais e outros oficiais mortos, os estragos e mortos em terra, as providências do governo. Bom, e aí o que é que tinha, né, o que é que estava acontecendo que gerou mais essa revolta, né? Observe que não para, né? As pessoas realmente, não foi uma coisa tão pacífica assim o início dessa república, tá? Bom, eu trago uma imagem que tem um fundo vermelho, com duas mãos, um braço, aparece mais o braço e uma mão. Um braço branco, ele está segurando uma corda, uma espécie de chicote, e a mão negra está segurando esse braço branco, como impedindo dele manusear esse chicote. E o que é que isso tem a ver, certo? Bom, na Marinha do Brasil, dessa época aí, havia grande insatisfação dos marinheiros com as péssimas condições que eles tinham de alimentação, de trabalho. Além disso, tinha a aplicação de castigos físicos. Tá? A pena máxima, gente, era 25 chibatadas para as faltas mais graves. E isso, repito, gerava revolta, gerava insatisfação. Lembrando que a maioria dos marinheiros que compunham, né, essa força aqui no Brasil eram de pessoas pretas, na sua maioria ex-escravos ou descendentes, certo? A próxima imagem que aí tem para vocês é de um homem branco segurando uma espécie de chicote, né, de chibata. Esse homem está vestindo terno e chapéu e ele está açoitando, né, batendo em um homem que está preso a uma espécie de tronco. Esse homem está sem camisa, apenas de calça. E isso foi, na verdade, o estopim para a revolta da Chibata. O marinheiro Marcelino Rodrigues, ele recebeu um castigo de 250 chibatadas, ou seja, 10 vezes a mais, né, do que o máximo permitido, por ter ferido um colega da Marinha dentro do encouraçado Minas Gerais. Então esse foi o estopim, foi a gota d'água para que esses marinheiros se rebelassem contra esse sistema de opressão dentro da Marinha do Brasil, tá? O líder que comandou nessa revolta foi o João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro. Na imagem nós temos um homem preto, de cabelo escuro e de bigode também, que seria a imagem do João Cândido. Bom, e o que é que eles queriam, né? O primeiro ponto, pelo que a gente já vem falando aqui, seria o fim dos castigos físicos que eram aplicados aos marinheiros, né? Depois queriam
uma alimentação melhor, que era péssima a alimentação que era oferecida, e queriam também melhores condições de trabalho. Também, gente, eles queriam que as pessoas que estavam envolvidas, certo, nessa revolta, elas fossem anistiadas, ou seja, elas não sofressem qualquer tipo de punição. Entendido? Mas aí, qual foi o desfecho disso, né? Qual foi o fim dessa revolta? O que é que aconteceu? Como eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, o presidente da época, né, o Hermes da Fonseca, ele decidiu acatar os pedidos, né, as exigências dos marinheiros, certo? O governo atende às exigências, como a gente está vendo aqui no nosso slide, mas volta atrás quando a situação está controlada. E aí o que é que acontece? Uma segunda revolta, reprimida com mais violência ainda pelo governo. Essa segunda revolta aconteceu na Ilha das Cobras, que é essa imagem que tem aí no centro para vocês, né? Uma imagem em preto e branco, que traz a estrutura, né, de alvenaria que havia dentro da Ilha das Cobras. Ao lado tem uma manchete de jornal que fala da Ilha do Martírio. Por quê? A gente vai ver já já. Dezenas de marinheiros foram mortos, né? Centenas foram presos e enviados para a Amazônia. O João Cândido e mais 2 outros prisioneiros, eles ficaram na Ilha das Cobras numa prisão totalmente desumana, né? A prisão, ela não tinha ventilação, ela não tinha iluminação. Então, isso daí, até hoje, né? Assim, mesmo que as pessoas estejam presas, é um direito mínimo que assiste. Depois disso, João Cândido, ele foi internado no hospital como louco. Depois ele saiu e foi julgado e absolvido, né? Então ele teve toda uma trajetória aí de punições por ter se envolvido. Porém, o grande ganho, né, também, sempre, ainda bem que tem, né, nessas últimas revoltas que a gente viu, foi a questão da extinção dos castigos físicos que eram aplicados aos marinheiros aqui nas Forças Armadas Brasileiras, né, na Marinha do Brasil. E agora a gente vai, né, caminhando para o nosso momento de fazer uma ligação com o passado e a história atual. E aí eu trago para a gente pensar que a fake news, ela não é de hoje. Lembra que eu falei lá na frente, no comecinho da nossa aula, que a imprensa construiu uma imagem do Antônio Conselheiro, né, e de Canudos, as pessoas que moravam ali, que não correspondia à realidade? Pois as fake news não é coisa aqui da nossa modernidade não, tá? Elas já existiam, porque na verdade são boatos, são construções que não são verdade. E essas construções, elas são feitas por mando, né? Ou para a intenção, qual a intencionalidade que está por trás desse boato. Eu trago a imagem para vocês aí, uma gravura de um homem com cabelo e barbas longas, escuras, trajando túnica. Em uma das mãos ele tem uma paleta de cores, né? E na outra mão ele tem um pincel. À sua frente tem uma tela, onde tem a imagem do diabo. A legenda diz o seguinte: pela Bahia, o célebre conselheiro tem dado que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o diabo. Então, o conselheiro foi, né, realmente pintado como inimigo da República. E aí, galera, o que é que vocês acham? Fake news, legal, não? Cabe sempre, na verdade, a gente investigar, né, o que é fato e o que é fake. A próxima imagem que eu trago para vocês é relacionando com a revolta da vacina. Nós temos a imagem de uma seringa e um vidrinho que representaria, né, a substância, a vacina. E eu trago para vocês um movimento que vem crescendo muito nos últimos anos, que é o movimento anti-vacina. Apesar de todas as pesquisas e evoluções que tivemos, comprovando que, de fato, as vacinas elas são importantes, elas salvam milhões de vidas ao redor do mundo, vem crescendo um movimento de pessoas que não querem mais vacinar seus filhos, que não reconhecem a eficácia da vacina. A legenda da imagem diz: OMS acredita que o movimento anti-vacina é um risco à saúde mundial. E aí cabe também a você, cara aluno, investigar
esse movimento de antivacina, né, ele é baseado em quê? Quais são os riscos de não vacinar? Você é contra ou a favor? Né? Vamos pensar sobre isso. Para a gente fechar nossa aula, né, nada mais atual do que a gente falar sobre a nossa querida, só que não, pandemia do Covid-19. Eu trago uma imagem para vocês aí, um cartaz de época, na época da gripe espanhola, que assolou também, foi uma grande, né, foi uma pandemia que atingiu, aí matou milhares de pessoas. E aí eu vou destacar 3 pontos desse cartaz. O primeiro que diz evitar aglomerações. O segundo, não fazer visitas. E lá embaixo diz assim: as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. E aí, gente, alguma coincidência? Vocês conseguem identificar alguma coincidência com essas informações, né, sobre a gripe espanhola, como se prevenir e como a gente deve se prevenir hoje, né, da Covid-19? Tem tudo a ver. Bom, a gente fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês nesse momento, certo? E a gente se vê em breve. Não esqueça de fazer os exercícios, tá? Que vão ser passados pelos seus professores. Um grande abraço virtual e até lá! Teleaula Natal.